A Bíblia descreve a existência de um livro. Tão importante é este livro que ninguém no céu era digno sequer de olhar para ele. No livro de Apocalipse, capítulo 5, versículos de 1 a 3, encontramos escrito: E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. João, o apóstolo, a quem Jesus confiou as revelações do Apocalipse, chorou copiosamente ao ver que ninguém era digno de aproximar-se do que estava assentado no trono com quem estava o livro. Então, um dos anciãos disse a ele: Não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Apocalipse capítulo 5 e versículo 5. Este livro é o que contém as revelações sobre acontecimentos futuros. Quando o Cordeiro de Deus abriu os selos, foram vistos os juízos de Deus sobre a terra. É importante relatar aqui que Deus sempre revela o que pretende fazer aos seus profetas, a fim de preparar o seu povo para os acontecimentos que virão ao longo da história. Em Amós, capítulo 3 e versículo 7, encontramos escrito: Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Não só as profecias, as visões, os sonhos, mas também os acontecimentos históricos bíblicos são utilizados por Deus para trazer suas revelações. Aqui em Lucas capítulo 17, versículos 26 a 30, por exemplo, está escrito: E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Podemos encontrar nas Escrituras fatos históricos que nos trazem revelações sobre os últimos dias. Em Josué, capítulo 5, versículos 13 a 15, encontramos: E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o seu rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo.
e fez Josué assim. Devemos considerar que o príncipe do exército do Senhor, que encontramos neste capítulo 5 e versículo 14, refere-se ao próprio Filho de Deus. Quando os anjos que assistem a Deus recebem adorações que não lhes é devida, eles as redirecionam a Deus. Como por exemplo: "E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. Porém, o anjo lhe disse: Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus." Apocalipse 22, versículos 8 e 9. Então, temos aqui a presença do Filho de Deus, instruindo a Josué que estratégia este deveria utilizar naquela batalha. "Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiros adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de carneiro, ouvindo vós o seu sonido, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente de si." Josué, capítulos 6, versículo 2 a 5. E em Josué, capítulo 6, versículo 10, encontramos: "Porém, ao povo, Josué tinha dado ordem, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia que eu vos diga: gritai, então gritareis." Cumpriu Josué rigorosamente as instruções recebidas. Por 7 dias se deveria tocar trombetas. Nos primeiros 6 dias, apenas uma vez, mas no 7º, 7 vezes. E neste dia dever-se-ia fazer total silêncio. Assim, no Apocalipse são 7 selos, e 6 deles foram abertos, revelando acontecimentos, e ao abrir o 7º selo, outros 7 acontecimentos surgem. E na abertura deste 7º se fez grande silêncio no céu, meia hora, segundo o tempo de Deus. Apocalipse capítulo 8, versículo 1. Portanto, encontramos semelhanças entre os eventos históricos ocorridos por ocasião do cerco a Jericó e a segunda vinda de Jesus. Quando a trombeta soou pela última vez, o povo fazia um silêncio extremo e, ao gritar, as muralhas que protegiam a cidade de Jericó vieram abaixo. O exército de Josué invadiu a cidade e destruiu completamente seus adversários, não permanecendo vivos, senão Raabe e sua família, que haviam recebido previamente um sinal que os identificava, a fim de não perecerem com os habitantes da cidade condenada por Deus. Assim, serão derrotados os adversários de Jesus. Nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Apocalipse capítulo 10 e versículo 7. Concluímos então que sempre haverá uma revelação de Deus antecedendo os acontecimentos futuros. Mas qual o significado dos selos do Apocalipse? Por que o céu permaneceu em silêncio por meia hora?
Estudaremos sobre estes e outros temas nos próximos estudos. Até lá!